Olá! Hoje vou falar sobre monómios. Não percam! Para começar, o que é um monómio? Um monómio pode ser um número, como por exemplo o 7, pode ser uma constante, como A, ou até uma variável, como x. E ainda pode ser o produto entre estes, por exemplo, 7 de x, ou 8 c ao quadrado z ao cubo, ou 4 z ao cubo, ou π x ao quadrado y ao cubo, ou até com frações, por exemplo, 2/3 de x. Então, isto tudo são monómios. Normalmente, quando queremos representar variáveis, quando queremos representar constantes, usamos letras A, B ou C. E quando queremos representar as variáveis, usamos letras X, Y ou Z. E qual é a diferença? A diferença é que as constantes, como A, B ou C, têm um valor fixo, enquanto que as variáveis, como X, Y ou Z, podem ter vários valores. Vamos então agora dividir os monómios em duas partes. No monómio temos a parte literal, a parte numérica. Vou começar pela parte numérica. Temos a parte numérica, que é a parte dos números, neste caso é o 8c ao quadrado, e atenção que as constantes também fazem parte da parte numérica, e depois temos a parte literal, que é a parte das variáveis, neste caso z ao cubo. Temos ainda o grau, que é a soma dos expoentes das variáveis. Vamos então aqui para cada caso dividi-lo e dizer o grau. Vamos começar aqui pelo 7. No 7 não temos parte literal, porque os monómios podem não ter parte literal. Temos então o 7, que é a parte numérica, e o grau deste monómio é 0, porque não temos parte literal. Aqui para o A, a mesma coisa. O A é a parte numérica e tem grau 0. Neste X já temos a parte literal e a parte numérica é como se tivesse aqui 1. E neste caso, este aqui tem grau 1, porque o X é como se tivesse elevado a 1. Neste aqui temos a parte numérica, que é o 7, e a parte literal, que é o x. E temos grau 1, porque o x é como se tivesse elevado a 1. Neste aqui já fizemos, que temos aqui a parte numérica, aqui a parte literal, e o grau é 3. E atenção que é 3 e não 5, porque só conta a soma dos expoentes das variáveis, da parte literal. Literal, sim. Aqui o c ao quadrado não conta porque faz parte da parte numérica. Aqui temos a parte numérica, o 4, parte literal z ao cubo, e o grau é 3. Neste aqui o π é a parte numérica e x ao quadrado e y ao cubo é a parte literal. E aqui sim já vamos ter que somar os dois para obter o grau. Neste caso o grau é 5. E por fim, neste temos 2/3, a parte numérica, e x, a parte literal. E o grau é de 1. Existem monómios semelhantes, que são monómios cuja parte literal é a mesma. Então, vamos fazer aqui grupos de monómios semelhantes. Como eu disse, monómios semelhantes têm que ter a mesma parte literal. Por isso, vamos começar, por exemplo, por aqui. Temos 2/3 x, a parte literal é o x. Então, vamos ter que arranjar outro monómio com parte literal x. Neste caso, temos aqui, por exemplo, o 7x e aqui este x. Então, podemos dizer que este 7x, o 2/3 x e este x são semelhantes. Por exemplo, aqui o 7 e o A também são semelhantes porque não têm parte literal. E aqui o 8c ao quadrado z ao cubo e o 4z ao cubo também são semelhantes porque têm ambos a parte literal, que é z ao cubo.
Então, não esquecer estas definições de parte numérica, parte literal, o que é o grau do monómio e o que são monómios semelhantes. Agora vou então explicar como é que se soma ou subtrai-se e como é que se multiplica monómios. Para fazer a soma ou a subtração de monómios, apenas podemos fazê-lo com monómios semelhantes, ou seja, que têm a mesma parte literal. Então, vou dar aqui um exemplo. Se tivermos 7x mais 2xy, isto aqui podemos somar? Não podemos, porque a parte literal é diferente. Mas, se eu não tiver aqui este y, já os podemos somar, porque a parte literal de ambos é x. Então, para somar é muito simples. A variável mantém-se igual e soma-se a parte numérica. 7 mais 2 dá 9. Então, 7x mais 2x dá 9x. Se eu tiver, por exemplo, também uma subtração, como 4xy ao cubo menos x y ao cubo, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, a parte literal vai manter, fica x y ao cubo, e aqui vamos subtrair a parte numérica. 4 menos, aqui é como se tivesse 1, 4 menos 1 dá 3. Ficamos assim com 3xy ao cubo. Já para multiplicar, não precisamos de ter a mesma parte literal. Podemos ter partes literais diferentes, podem não ser semelhantes. Por exemplo, aqui já poderia fazer o 7x vezes o 2xy. Aqui pus uma chaveta, mas era só para dividir. Porque na multiplicação vamos multiplicar ambas as partes. Ou seja, primeiro multiplicamos a parte numérica, ou seja, 7 vezes 2, que vai dar 14, e depois a parte literal, x vezes x dá x ao quadrado, e o y fica igual. Dá então 14x ao quadrado y. Vou aqui dar outro exemplo, por exemplo, 8x vezes 2yz. Posso pôr aqui ao quadrado, aliás, aqui vou pôr um z, assim. Aqui é a mesma coisa, fazemos o 8 vezes 2, que é 16, z vezes z ao quadrado, que dá, aliás, primeiro o y fica igual, porque temos de pôr sempre por ordem alfabética, e z vezes z ao quadrado, que dá z ao cubo, porque quando multiplicamos, aqui é como se tivesse z elevado a 1 e então somamos os expoentes. E é isto. Para somar temos que ter sempre monómios semelhantes e para multiplicar não é preciso serem semelhantes porque multiplicamos ambas as partes. E por hoje é isto. Obrigada por ter assistido. Se tiver alguma dúvida deixem nos comentários. Subscrevam o canal se querem estar a par das novidades e até à próxima!